Começando mais um episódio do podcast mais maravilhoso das redes sociais, onde na minha cadeira sempre senta alguma história conectada com a bariátrica, ou que faz a bariátrica, ou que fez a bariátrica, ou aquela pessoa que tá na dúvida e a missionária da bariátrica vem aqui pra converter. Tô brincando, gente, cada um faz no tempo certo. E hoje eu tô até nervosa aqui, meu sovaco tá transpirando, gente, porque, seguinte, simplesmente eu consegui trazer pro meu pod um dos maiores nomes do Brasil, e é verdade, de cirurgia bariátrica hoje, ele é o cara. E fora também, né? Porque os nossos cirurgiões, eles são conhecidos a nível mundial. E é uma honra receber Doutor Salé. Obrigada por ter aceito esse convite e por ter dado um jeitinho, né? Na sua agenda de estar aqui conversando comigo. Obrigado, Naizinha. Olha, é um prazer enorme estar aqui com você. Você é uma influencer super conhecida. Você está sendo muito modesta. A gente realmente tem uma agenda, graças a Deus, bastante movimentada, mas eu aprendi desde cedo que se você quiser que aconteça alguma coisa, você tem que contar com alguém ocupado. Desocupado não faz muito, né? Como você. Muito feliz de te ter aqui. E eu sei que tem muitos pacientes seus que vão assistir, né, esse episódio, além companheiros de profissão também. E doutor, nós somos curiosas. A gente quer saber um Claro. pouquinho da vida do doutor Salé, além, né, aí da cirurgia bariátrica. Como que foi essa sua vida acadêmica até chegar na cirurgia bariátrica? Olha, eu vou fazer um overview rápido para você, porque eu gosto muito disso. Eu nasci numa cidadezinha pequena no interior do Rio Grande do Sul. A minha família sempre trabalhou com pequeno comércio, com agricultura, eu e mais dois irmãos. E eu, desde cedo, me interessei por ser médico e, como médico, cirurgião. Se você me perguntar por quê, honestamente, eu não sei responder. Então, eu fui aquele cara que fez medicina que queria fazer cirurgia, né? Interessante, porque a maioria dos meus colegas lá no terceiro, quarto ano de medicina ainda não sabiam que especialidade fazer. Eu já estava bem focado. Acho que, sem dúvida, isso me ajudou muito em seguir carreira. Depois fiz Santa Maria Faculdade, depois Federal de Porto Alegre, depois aqui em São Paulo, no serviço do professor Pinotti, 9 de Julho, um link acadêmico também com a Faculdade de Medicina da USP, da Unicamp. E, assim, que a gente estava falando antes num bate-papo informal, né? Fica relativamente fácil quando a gente faz o que gosta e estuda e se prepara para fazer o melhor. Então, eu acho que esse foco me trouxe a possibilidade de exercer a minha profissão de uma maneira prazerosa, diferenciada, sempre tendo como principal atenção o paciente, que é a grande estrela dessa história, e que é um trabalho realmente que deixa a gente muito satisfeito, né? Não é só uma questão de nobreza. Eu acho que quando você faz o que gosta e consegue fazer isso ajudando muitas pessoas e tendo uma concepção muito clara que o retorno financeiro é a consequência natural a um bom trabalho realizado, a vida fica mais bonita e mais agradável a todo mundo. Então, sou muito grato por isso. E você faz cirurgia bariátrica desde que ano? Olha, eu comecei a me interessar por cirurgia bariátrica e metabólica ou pelo tratamento da obesidade mais a partir do ano de 97. Aí eu comecei, eu já tinha formação, residência, já tinha concluído minha pós-graduação, já fazia bastante cirurgia geral, cirurgia oncológica, muita cirurgia videolaparoscópica mais complexa, mais diferenciada. E eu comecei a viajar boa parte do mundo para aprender com americanos, colegas do México, europeus. E a partir de 98 a gente começou a fazer as primeiras cirurgias bariátricas aqui no Brasil. E um grande diferencial, a gente já tinha um pioneiro maravilhoso, que a gente tem muito carinho e respeito até hoje, e sempre vai ter, que é o professor Garrido. Ele e a equipe dele faziam muito cirurgia aberta, né? E a gente já se iniciou trazendo o acesso videolaparoscópico, que sem dúvida nenhuma foi um grande divisor de água, porque a gente conseguia fazer uma cirurgia
bastante efetiva, tão boa em termos de resultado quanto as que faziam antes, de uma maneira bem menos invasiva, sem abrir a cavidade abdominal, sem botar a mão dentro da barriguinha, das vísceras e tal, o que permitia, sem dúvida, um pós-operatório muito mais confortável para os nossos pacientes, um tempo de recuperação muito mais rápida e um potencial de intercorrências muito menor. Isso rapidamente colocou a gente numa situação, digamos assim, meio de par de profissionais, colegas nossos de excelência que estavam há mais tempo nessa especialidade. E, assim, acho interessante que eu vi que quando você sugeriu a pauta, você pediu para a gente comentar alguma coisa de livros publicados e tal. A gente tem dentro da especialidade pelo menos 4 ou 5 livros publicados, mais de 30 colaborações e capítulos de livro nacional, internacional, papers, como chamam, em revistas indexadas e tal. Mas tem um que eu tenho um carinho especial e eu trouxe aqui para mostrar para você, que foi a primeira publicação que nós fizemos em 2002 do tratamento minimamente invasivo da obesidade, não é? Então, esse livro que fala das terapias endoluminal, que na época era algo assim muito inédito. Quando a gente é pioneiro, a gente paga um preço do pioneirismo, não de resultados, porque os resultados sempre foram muito bons, que a gente só trouxe o que realmente valia a pena e que tinha impacto, mas às vezes entre próprios colegas havia uma certa dissonância de discurso, mas o tempo é o dono da razão, né? Então você vai evoluindo, vai mostrando as coisas através de estudos sérios, de resultados. O que vale em medicina é medicina baseada em evidência. Essa evidência pode ser contando a história dos outros, estudando, o que é muito bacana, ou o que é melhor ainda, além disso, ter uma história própria sólida. Então, nesse sentido, aí a gente foi se consolidando nessa área. Eu estava revendo esse livro, né, e assim, eu achei uma introdução que eu escrevi há 22, 23 anos atrás, que olhando assim é muito bacana, né? Que a medicina sempre caminha por um lado inexorável, que é de você tratar seus pacientes com maior eficiência, com menos agressividade, menos efeitos colaterais e com ótimos resultados. Provavelmente eu plagiei alguém por antecedência, eu fui plagiado, mas assim, e isso é uma verdade absoluta, né? Vai ao encontro daquela máxima que a medicina também é uma verdade de transição, de transitória, ou seja, é uma profissão muito desafiante. Eu adoro, porque, assim, por mais que o tempo passe, tem 2 coisas que a gente não tem tempo na nossa profissão. Primeiro é ficar desanimado e segundo, ficar velho e desatualizado. Se você quer estar atuante, você tem que estar sempre buscando coisas novas e isso sempre norteou o nosso trabalho. Eu acho muito curioso, né, a sua trajetória, porque eu vejo você uma pessoa muito acadêmica, de liderança também nesse meio dos cirurgiões, então tá palestrando, tá dando aula, tá discutindo o caso. Seu instituto também tem, além do marketing, influenciadores, pacientes, toda uma pegada muito atual, né? E nesse livro aí que você está mostrando, você escreveu sobre o balão, certo? Eu escrevi sobre o balão, que foi uma das primeiras terapias endoluminal para obesidade. A gente vai falar do balão, doutor, mas aí, como você é um médico que é tão atualizado e trabalha em tantas frentes, né, do emagrecimento, não é só com a cirurgia bariátrica, qual é o momento que o paciente deve considerar a cirurgia bariátrica, visto que existem outras vertentes de tratamento? Excelente pergunta. Na realidade, assim, a gente tem hoje mais de 40% da população mundial, ou seja, estamos falando aí de mais de 2,5 bilhões de pessoas que tem algum grau de excesso de peso ou de obesidade, não é? E que, obviamente, a gente tem que alinhar o tratamento de acordo com a necessidade e a indicação
médica eticamente correta do paciente. Então, assim, desse universo todo, a gente vai chegar a um ponto de indicação de tratamento cirúrgico, talvez em 3 a 5% somente dessa população. Porque os protocolos internacionais de longa data podem ser menos aceitos ou mais aceitos, mais criticados. São muito lineares, né? Quer dizer, um é o IMC, que é uma continha de matemática simples e pura. Peso do paciente dividido pelo quadrado da altura. Se dá maior ou igual a 40, tem indicação cirúrgica, ou 35 com doenças associadas. Aí abre-se o leque de doenças associadas. Quais são as mais frequentes? As metabólicas, né? Diabetes, dislipidemia, hipertensão, a apneia do sono, problemas osteoarticulares e por aí vai. Mas o grande universo que a gente tem de paciente precisando de tratamento, até para não chegar nesse nível, são os pacientes de sobrepeso e de obesidade grau 1, grau 2, sem indicação de tratamento cirúrgico. Nesse sentido, a medicina tem evoluído muito, principalmente nesses últimos 5 anos, com chegada de medicações que têm se mostrado muito efetivas. São os análogos de hormônios intestinais que a gente já conhece há mais de 15 anos na cirurgia. A cirurgia provoca a ação desses hormônios, a indústria farmacêutica está conseguindo sintetizar nesses últimos anos e mostrando um resultado muito bom. Então, quer dizer, o conceito para a gente é muito claro. Não existe competição entre usa a medicação, faz procedimento endoscópico, balão intragástrico, seja ele convencional, seja deglutível, ou cirurgia. Cada procedimento tem o seu espaço e eles atuam em sinergia, porque o que a gente não pode esquecer é o que nós falamos no início. A estrela dessa história é o paciente, não é o cirurgião, não é o endocrinologista, não é a equipe transdisciplinar. A gente procura ajudar, orientar. Agora, quem faz a mudança comportamental mesmo, que é o step fundamental disso, é a base de tudo isso, e que é fácil falar, difícil de fazer, é o paciente. O nosso trabalho é ajudá-lo. Quando nós chegamos a esse nível atual que a população mundial está, da pandemia nesses últimos 50 anos da obesidade, a conta não fecha. A gente só tem uma maneira de ser efetivo nisso, é tratar de maneira realmente profilática, ou seja, se antecipar. 80% dos pacientes que a gente opera hoje foram obesos desde a primeira infância. Então, nós temos que focar nisso. Então, mudança comportamental, alimentação adequada, idade escolar, oferecer nas escolas alimentos que sejam adequados, atividade física regular. E o que a gente está vendo é que o mundo andou na contramão disso, tem andado, né? Você vê, hoje a gente vive, infelizmente, ainda o paraíso dos fast food, dos drunk food, inatividade física, computador e tal. Então, realmente precisa uma ação conjunta para a gente atingir essa população melhor. E uma coisa que é interessante, às vezes eu escuto assim, não, esse pessoal pensa que a solução da obesidade é a cirurgia bariátrica. Claro que não é. A cirurgia bariátrica está reservada como última alternativa quando tem realmente necessidade, é assim que a gente trabalha. E você sabe da realidade maior? Apenas 1% da população obesa do mundo que tem indicação de cirurgia bariátrica procuram ou têm acesso à cirurgia. Então, não precisa dizer mais muita coisa, né? Quando a gente fala de cirurgia bariátrica hoje no Brasil, fala-se muito de bypass e sleeve. Quais são os tipos que realmente são feitos? Para quem está na dúvida de fazer, para quem não conhece muito sobre a cirurgia, como que é a sua abordagem nesse sentido? Perfeito. Olha, não só no Brasil, mas no mundo todo, existem 5 técnicas que são consagradas, já usadas a larga manos e recomendadas por praticamente todas as nossas sociedades médicas nacionais e internacionais. 2 são técnicas que, além de reduzir o tamanho do estômago, elas desviam o intestino bem distal. Vão lá para a região do intestino delgado mais longínquo, que se chama ilho. Então, são cirurgias que atuam muito na desabsorção.
São cirurgias que têm resultados, impacto muito bom na perda de peso, na melhora das doenças associadas, mas têm efeitos colaterais significativos em termos de desnutrição metabólica nutricional e com a frequência de até 10, 15%, necessidade de cirurgias revisionais para adequar, digamos assim, esse desvio intestinal. Então, óbvio que por esse motivo não são as cirurgias mais utilizadas no mundo. A outra é a banda gástrica, que é um anel de silicone, que é ajustável e tal, que está praticamente em desuso no mundo todo, porque o resultado dela em 5 anos apresenta falha em quase 50%, em 10 anos em praticamente 90%. Então, praticamente caiu em desuso. As cirurgias mais feitas no mundo são 2. O bypass gástrico, que é aquele clássico que reduz o tamanho do estômago, que faz um desvio parcial do intestino delgado, mas na parte proximal do jejum, então ela não tem uma ação mal absortiva como as outras que derivam o ilho, e a gastrectomia vertical ou sleeve, que é uma cirurgia que atua só sobre o estômago, retira mais ou menos 80% do estômago. Ambas têm um mecanismo de indução à saciedade precoce, sob o ponto de vista mecânico, de reduzir a capacidade de armazenamento do estômago, tem uma ação hormonal, principalmente por diminuir a produção do hormônio da fome, que é a grelina, por mecanismos diferentes, mas com o final o mesmo. E o bypass ainda tem uma ação maior na diminuição da absorção e um estímulo maior à produção de hormônios intestinais que atuam aí no equilíbrio aí da glicemia, do colesterol, do triglicérides. Então, essas 2 cirurgias juntos representam hoje mais de 90% de todas as cirurgias bariátricas e metabólicas feitas no mundo. E está em fase ainda de análise de resultado algumas cirurgias que estão surgindo como opções intermediárias da derivação intestinal, que nós ainda não praticamos no nosso dia a dia, na nossa clínica, porque ainda não está protocolada, liberada pelas agências reguladoras, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o próprio Conselho Federal de Medicina. Então, a gente vai com cautela, até porque dentro do arsenal terapêutico que a gente precisa, associando essas técnicas cirúrgicas a procedimentos eventualmente endoscópicos e medicações, a gente consegue um bom resultado em mais de 90% dos pacientes. E tanto o resultado da perda de peso como a manutenção a longo prazo, voltamos a quem é a estrela dessa história, que são os pacientes. Você conhece muito bem isso. E doutor, quando o paciente chega, né, a gente tem muita informação na internet, tem seguidores que falam assim, a Naizinha fez bypass, eu quero fazer bypass, senta na sua cadeira e fala que quer fazer bypass. Uhum. Como que é a decisão da técnica cirúrgica? Todo mundo pode fazer todas? Tá. Também, de novo, excelente pergunta. Você realmente conhece. Na verdade, assim, a gente procura adequar. O paciente senta na frente do médico, seja do cirurgião, do endócrino, ele vem buscar uma orientação, né? Então a gente não pode se portar como aquele dono de shopping center. Olha, você veio no lugar certo, eu sou o cara da bariátrica, tem essas 5 técnicas consagradas, a senhorita escolhe uma. Eu faço, porque eu sou bom mesmo. Agora, se não der certo, o problema é seu, você que escolheu errado. Não é Segura isso. A bucha. Segura a bucha, não é isso. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade, que é avaliar o paciente de maneira multidisciplinar, do ponto de vista de hábito alimentar, psicológico, de alimentação, dos exames que se faz pré-operatório, endoscopia, ultrassom, laboratórios, e no retorno dele, depois de toda essa avaliação criteriosa, dizer, olha, nós achamos que o melhor tratamento para você é esse, por isso, por isso e por isso. Uhum. Mas o livre-arbítrio é do paciente e a gente precisa respeitar isso, não é? Então, o que a gente faz é orientar o paciente e dar a ele todas as informações que ele precisa para buscar uma decisão adequada. Porque depois de tudo isso, se o paciente olha para mim e diz, doutor,
não sei se estou preparado para operar. Eu nunca tentei convencer esse paciente que ele está. Eu sou o primeiro a dizer, então você ainda não está preparado para operar. Puxa o breque e vamos trabalhar isso um pouco melhor. Então, eu acho que isso é muito importante. O contraponto disso é o seguinte, óbvio que tem algumas situações onde aquele tipo de cirurgia não é a opção correta. Por exemplo, o paciente faz uma endoscopia, tem 300 pólipos, verruguinha lá no estômago. Como é que eu vou fazer um bypass e deixar 95% do estômago dele excluso a uma análise endoscópica de segmento? Não dá. Esse precisa fazer um sleeve. O sleeve, por sua vez, é uma cirurgia muito boa, mas tem um calcanhar de Aquiles, que é o refluxo. Ela é uma cirurgia refluxogênica, né? Azia, queimação e tal. Então, eu vou fazer um sleeve num paciente que diz, doutor, eu acordo à noite, sai secreção pelo meu nariz, eu tuso, tenho pneumonia de repetição, faz uma endoscopia, tenho esofagite grau C lá, ou seja, nível máximo, eu quero fazer o sleeve. Tem que dizer, olha, não dá para fazer por isso. Então, assim, a gente brinca que, na verdade, quando o paciente tem uma boa opção e boa indicação para qualquer uma das técnicas, ele escolhe. Mas quando ele tem uma contraindicação absoluta de fazer uma ou outra, é obrigação nossa dizer, olha, isso não vai ser bom para você por isso. Nunca aquela postura, é porque eu sou médico, sou cirurgião, você é paciente, você tem que acreditar em mim. Eu tenho que ser convincente na minha explicação, senão não vai acontecer, né? Não, é maravilhoso que você já fala tudo que eu vou perguntar também, porque eu ia falar do refluxo, porque eu já ouvi médico falando bem assim, mas eu faço um sleeve que trata refluxo. Uhum. E aí eu fico com várias quês na minha cabeça assim, né? Sleeve que trata refluxo, como assim? E aí às vezes chegam pessoas que já têm refluxo, que fizeram sleeve mesmo assim, aí depois tem que fazer uma revisional para uma bypass por conta da questão do refluxo. Então, existem esses pontos, né, que eu acho muito importante vocês médicos também passarem pra gente conseguir ter uma decisão mais assertiva. Doutor, qual que é a importância do acompanhamento psicológico nesse processo pré-bariátrica, né? Você que citou aí que algumas pessoas vêm com muito medo e não se sente preparado e realmente não é o local do médico falar faça bariátrica ou não faça. Qual que é o papel do psicólogo? Olha, o papel do psicólogo é fundamental. A gente fala com frequência, eu vejo você fazendo as perguntas e eu me vejo sentado no meu consultório atendendo o paciente. É bem o que eu falo para eles, né? A cabeça não está aqui de graça, está em cima aqui porque manda em tudo, não é? Então, é fundamental. A gente sempre trabalhou com equipe transdisciplinar, nós sempre trabalhamos com psicólogo, psiquiatra quando necessário, desde o começo. Quando muitos diziam que a cirurgia que resolve tudo na ponta do grampo, do bisturi, a gente já sabia que não era por aí. Então, eu me sinto muito à vontade de falar nisso, porque é como a gente pratica há 25 anos no tratamento da obesidade, não é? E o papel do psicólogo é fundamental para conscientizar o paciente, porque uma coisa é você falar assim, olha, a estrela dessa história é você tem que ter responsabilidade, tá bom, me opera logo, entendeu? Não é mais ou menos por aí, né? Então o psicólogo tem um trabalho muito importante no sentido de ajudar a situar esse paciente no preparo pré. Ele vai ajudar, né? Ele não vai atrapalhar a tua vida, não fuja do psicólogo, não. Ele não tá lá para proibir sua bariátrica. De jeito nenhum. Tem gente que tem medo do psicólogo. E outra coisa que você falou que é muito importante, o medo do tratamento cirúrgico. Eu falo que é fundamental. Se o paciente sentar na minha frente e indicar a cirurgia, ele sair pulando de alegria, eu vou mandar ele para o psiquiatra uns 2 anos. Normal. Cirurgia, por mais que a gente prepare bem e que saiba o que faz, só tem uma maneira de não correr risco com cirurgia, não operando. Então, é mínimo e tal, mas existe. Você não tem como predizer que aquele vai ter alguma intercorrência ou não. Então, é fundamental que o paciente entenda isso. Nós humanos temos medo, principalmente do desconhecido. E a maioria dos pacientes que a gente vai operar nunca operou. Não é? Então, ele vai ter uma informação de qualidade, um tempo, ele vai passar com uma nutricionista, com a psicóloga, com a endócrina, quer dizer,
todo mundo vai informar ele vai fazer os exames de pré-operatório. Então, com todas essas informações, ele vai ser muito mais assertivo na decisão a tomar. Não que isso vai, então aí sim ele vai operar. Não, pode chegar e depois de tudo dizer, olha, realmente eu não é meu tempo para ir, não é meu time, não vou fazer. O que é muito raro. Sabe por que é muito raro? A gente tem 25 anos de experiência em cirurgia bariátrica, tem mais de 20 mil pacientes operados. Você tem ideia de quanto tempo o paciente que vai nos procurar para operar tem de tratamento da obesidade, tentativa, medicação e não sei o que, em média, desse universo nosso, de mais de 20 mil pacientes, 16 anos, menina. Então, quando ele senta na sua frente, ele já tá exausto, você é a última cartinha da manga, entendeu? Então, realmente, é muito pouco frequente, depois do paciente procurar, ter tudo, dizer, não estou seguro. Mas se a gente vislumbra que ele não está bem preparado, a gente ajuda ele a segurar um pouco. Eu vou fugir um pouco aqui das perguntas, claro, porque sobre a questão do medo, eu recebo muito medo da anestesia. Uhum. Como que é na sua clínica, assim, a equipe dos anestesiologistas? Como que funciona esse momento da anestesia? Você também recebe muita pergunta sobre ser entubado para fazer a cirurgia? Porque tem seguidor meu que fala bem assim, eu não sabia nem que eu tinha que ser entubada, por exemplo. Né? Como que é isso? Olha, primeiro, assim, a cirurgia bariátrica é tida como uma cirurgia de média para alta complexidade, né? Desde longa data, embora a gente trabalhe com protocolos e tal, depois a gente pode conversar disso, mas assim, a anestesia é anestesia geral, não é? A anestesia geral entende-se o uso de medicações, de uns 10 anos para cá, basicamente medicações endovenosas por veia, e o controle completo da função ventilatória, então tem que entubar e tal. Essa é uma anestesia extremamente segura, quando feito, obviamente, por equipes experientes e afeitas à cirurgia bariátrica e metabólica. O paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica é um paciente que precisa de uma atenção especial, porque ele já carrega em si uma dificuldade ventilatória maior pelo peso, pelo arcabouço torácico e tal, né? Às vezes tem uma dificuldade anatômica um pouco maior para a intubação. Então, a gente trabalha em hospitais diferentes aqui de São Paulo, 2 de Campinas, e as equipes de anestesiologias da casa são equipes muito afeitas, né? Você pega uma equipe de anestesiologia que faz, em média, num hospital, 300 cirurgias, anestesia para cirurgia bariátrica por mês. Os caras são bons, né? A gente troca informação, tem aquela história assim, tem o campo cirúrgico, aí tem uma barraquinha que separa o anestesiologista da equipe cirúrgica. Fundamental a gente olhar assim no olho de quem está do outro lado e ver que está tudo tranquilo, ver os monitores bacana e tal. Então, assim, também não existe anestesia sem risco, mas a segurança é muito grande. É muito raro a gente ter alguma intercorrência intraoperatória da parte anestésica ou mesmo cirúrgica, né? O que é importante aí realmente é quem precisa ou está em dúvida. Não é que você vai procurar uma equipe para fazer a cirurgia, você vai buscar informação. Procura equipes que tenham experiência, que sejam especializadas. Você tem o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que tem mais de 400, 500 cirurgiões titulares da sociedade e tal. Nesse pessoal aí, né? E procurar ter informações sólidas, profissionais que tenham interesse em fazer o melhor para você, aquilo que a gente falou no começo, que entendam que o retorno financeiro é a consequência natural, um bom trabalho realizado, não isso na frente. Então, talvez essa seja a melhor dica que eu possa deixar para os nossos pacientes e os seus seguidores. Outra dúvida, se eu estou gripada, garganta inflamada, posso fazer a cirurgia ou não posso? E se eu não posso, por que eu não posso? Olha, a cirurgia bariátrica e metabólica nunca vai ser uma cirurgia primária, ou seja, de primeira vez, de urgência.
Não existe isso. Pode ter pacientes que têm mais doença associada, mais grave e tal, mas isso vai compensar melhor e tratar. Então, assim, a gente não se permite acrescentar risco cirúrgico ou de potencial intercorrência pós-operatório. Então, se o paciente está com inflamação de garganta, que a gente chama de inflamação de via aérea superior, ou alguma situação, a gente prefere que ele vá procurar um otorrino, a gente encaminha, ou um pneumologista, avaliar, e se for necessário postergar um pouco a cirurgia, posterga. Mas fez todos os exames. Os exames são válidos por 6 meses, não precisa repetir tudo, não é? Então, na dúvida, a gente prefere ser mais conservador, não é? Ser ousado nesse momento não é uma boa, não é a opção, eu diria, não é uma boa opção, não é a opção. Minhas meninas aí, ó, gripadas da semana de cirurgia, minha garganta até arranhou aqui, ó. Toma umas vitaminas C e cama e 2, 3 dias fica legal. Ficou tudo bem. Doutor, ainda sobre essa questão de dúvidas no dia da cirurgia, unha de gel, aplique no cabelo, extensão de cílio, posso, não posso? Por que não posso se não pode? Olha, não pode, não deve, não pode. O português é uma língua interessantíssima, né? Que a gente pode falar a mesma coisa sendo mais sutil, mais agressivo, mas na realidade não pode, Naizinha, porque assim, essas aplique de cabelo, unha, gel, a gente expõe o paciente a um risco de a hora que você usa energia para a coagulação, bisturi elétrico, por exemplo, você tem um risco de queimar aquilo ali. Você imagina, a pessoa tem cílios postiços, você põe lá e queima aquilo lá. Ou então tem o cabelo, não dá. Então, a gente orienta que quem tem isso, piercing e tal, tire antes. Tá. E a gente vai evoluindo nisso. Até uns 15 anos atrás a gente falava de boca, de uns 15 anos para cá, e isso está no protocolo que a gente entrega para o paciente, que ele lê, a gente lê na frente dele e diz, está aqui. Mas mas ninguém me avisou. Está ali. Então, muito importante que procure evitar. E mesmo com esses cuidados, às vezes a gente se depara com paciente que não, ou que esconde, aí chega na hora, na hora que vai anestesiar, o anestesista pergunta, ou passa a mão, sente alguma coisa aqui, mas eu sei o quê? Pois é, eu esqueci de tirar. Né? Então, gente, olha, o nosso trabalho, a margem de erro ideal é 0. Então, a gente tem que perseguir de maneira obsessiva isso, né? E não pode dar nenhuma possibilidade de equívoco, não é? Como a gente brinca, Deus é outro cara, mas a gente tem que trabalhar muito bem e levar a sério. E o paciente, de novo, é fundamental, né? Porque ele pode ter algum aplique, alguma coisa que não foi identificado e que pode trazer problema. Tá, e pensando nesse pós-operatório, quais são os desconfortos que geralmente o paciente pode sentir de normalidade? Perfeito. Olha, eu vou fazer um resuminho rápido. A gente trabalha com o protocolo de ERAS. O que é ERAS? É uma sigla inglesa que basicamente fala em como otimizar a permanência hospitalar do paciente da cirurgia bariátrica metabólica. Então, a gente prepara muito bem o paciente com equipe transdisciplinar, orienta uma dieta pré-operatória para uma perda parcial, mesmo que pequena, diminui a gordura do fígado, diminui gordura visceral, melhora doenças associadas, facilita tecnicamente. Com esse protocolo, 95% dos nossos pacientes internos no dia da cirurgia são operados e em menos de 24 horas têm alta hospitalar bem. Não é? Desconforto existe, quer dizer, ter dolorimento nas incisões, dor é algo muito subjetivo, né? De uma maneira geral, vocês mulheres têm muito menos sensibilidade dolorosa que nós homens másculos reclamamos muito mais do que vocês frágeis, né?
Então, assim, ter esse desconforto é algo, né, muito corriqueiro no pós-operatório. A gente não espera ter dor para dar medicação, dar as medicações profiláticas e tal. Agora, uma vez que o paciente tenha alta, se ele tem alguma dúvida, algum desconforto, nós disponibilizamos um telefone celular 24 horas, que é da cobertura, mais do celular dos 9 cirurgiões da nossa equipe, inclusive o meu. Não é porque eu sou chefe da equipe que o meu não está lá. Está lá sim, e é o primeiro. Se ligar, a gente atende e orienta. É uma grande responsabilidade você orientar por telefone ou por WhatsApp. Então, a orientação básica que a gente dá para os pacientes é o seguinte: se você tem alguma situação que não está bem, teve febre, dor importante e tal, liga para a gente, vai ao pronto atendimento do hospital onde a gente operou, 24 horas de atendimento, não é? Você é atendido por uma equipe, vai avaliar, vai entrar em contato com a gente, nós vamos lá cuidar e fazer o que tem que fazer. Então, a melhor orientação é essa. Claro, às vezes eu estou tomando um suco vermelhinho, eu posso trocar por um mais verdinho, não sei o que, aí tudo bem, né? Mas os sintomas de pós-operatório que fogem ao padrão normal de um procedimento cirúrgico, pelo menos esses pouco invasivos, exigem uma avaliação mais adequada e uma consideração. A gente fala que, apesar de fazer a cirurgia minimamente invasiva por videolaparoscopia, não é a cirurgia do Dr. Fritz, tipo o reiki, que põe a mãozinha e tá operado. Uhum. E, inclusive, no pós-operatório da bariátrica, a gente tem a indicação de fazer caminhadas, né? A gente não fica ali deitado, jogado, vegetando, não é igual uma reparadora que vai te limitar, né? Nesse pós, qual é a importância de usar a meia cirúrgica, né? Muitas vezes ali o medicamento para coagulação do sangue. Como que é? Porque tem gente que faz a bariátrica que não se atenta muito a isso, né? Quais são os riscos de você não cumprir esse pós-operatório da forma que tem que ser? Olha, é fundamental que todas as etapas sejam cumpridas com o rigor necessário. Tá? Vou falar um termo meio militar aqui, mas eu acho que se aplica bem. Então, assim, nesse protocolo nosso, o paciente termina a cirurgia, ele acorda 5 minutos depois que terminou, geralmente já está estubado, está na recuperação pós-anestésico. 1 hora e meia ele está no quarto. Chegando no quarto, o pessoal da fisioterapia já tira ele da cama, senta 10 minutos, começa a caminhar e começa com dieta. Não é? Então, a melhor profilaxia de complicações, principalmente de fenômenos tromboembólicos, é deambulação precoce. De qualquer forma, antes da cirurgia... Doutor, peraí, deambulação precoce. Perfeito, desculpa o mediquês. Foi mal. Socorro, Foi mal. Deus. Quer caminhar o mais rápido possível. Ah, entendi. Tá bom? Desculpa. Obrigado por me puxar a orelha. Esses medicamentos, por mais que a gente tente evitar às vezes. É bom que a gente já vai aprendendo. Deambulação precoce, que é chique, rapaz. É caminhar mesmo. Então, olha, e assim, normalmente 10, 12 horas antes da cirurgia, faça uma medicação que é um anticoagulante profilático. A meia elástica coloca no ato cirúrgico, antes de começar a cirurgia, mantém aí em torno de 2 semanas, né? E assim, a gente se cerca de todos os cuidados, mas óbvio que o paciente passa conosco ou no hospital menos de 24 horas, né? A maior parte vai passar em casa. Então, de novo, a responsabilidade do paciente em fazer direito é muito importante. Doutor, agora eu vou fazer umas perguntas que para você pode ser um pouco assim, mas é porque eu recebo. Tem nada disso. Tive reganho de peso, fiz bypass. Posso colocar um balão para emagrecer dentro de um bypass? Resposta rápida, não. Por quê? Porque no bypass você reduz em 95% o tamanho do seu estômago. Fica um estômagozinho assim. O nosso normal cabe 1,5 litro. Obviamente que não cabe um balão dentro dele. Não pode. Então, uma das principais contraindicações de uso de balão intragástrico é
estômagos operados previamente. Seja para retirar uma parte do estômago, isso nem se discute. E outro que deve ser evitado são pacientes que fazem aquela cirurgia anti-refluxo, aquela válvula, que o estômago fica inteiro, mas fica aquela válvula. Por quê? Porque o balão dentro do estômago aumenta muito a pressão. E se o paciente com aquela válvula não consegue, por exemplo, eructar, pode ter perfuração gástrica. Então, regra, paciente que operou estômago ou que tenha fundoplicatura, que é o tratamento cirúrgico do refluxo, não pode colocar balão. E aí você está me falando, né, que uma pessoa em reganho, ela tem o estômago ainda reduzido. E tem gente que acha que engordou porque o estômago dilatou, voltou a ser o tamanho que era antes. Uhum. Isso é um mito? Como que funciona? Você já viu um estômago de algum paciente bariátrico do tamanho que era originalmente, depois de anos ou não? Não, aí é que se diferenciar, quando se faz uma técnica cirúrgica correta, seja do bypass, seja do sleeve, dificilmente vai ter essa dilatação do estômago. No bypass tem um aumento da anastomose, da emenda que se faz ligando o pequeno estômago com o intestino. Ocorre em 100% dos casos. Aí entra a alternativa de utilizar o argônio e tal. O reganho de peso após cirurgia bariátrica metabólica é um capítulo muito especial e que merece toda a nossa atenção. Então, o paciente que procura a gente com reganho de peso pode ter sido operado por nós ou por outras equipes, porque não tem aquela história de não, a gente atende reganho só dos outros, nós não tem. Não existe isso, né? Precisa ser muito bem avaliado. Então, primeiro ponto que a gente faz é, numa primeira consulta, ver se esse paciente vinha fazendo acompanhamento. Sabe qual é o percentual do paciente que tem reganho significativo e que largou o acompanhamento da equipe transdisciplinar há 2, 3, 5 anos? 95%. Uau! Então, assim, essa é a grande causa. Aí você vai avaliar através de exames, endoscopias, radiológico, própria tomografia e tal, como está anatomicamente a cirurgia. A grande maioria está, seja bypass ou sleeve, está perfeita. Ah, mas dilatou a anastomose, então queima com argônio. Menina, em 1 ano, 100% das anastomoses do pequeno estômago com intestino dilatam. Então, você não sai queimando todo mundo e tal. Então, a primeira coisa que a gente faz é resgatar esse paciente para a equipe transdisciplinar. Você tem que ter uma conversa convincente, não é? Agora, se eu estou interessado em fazer o argônio para mim ter um save, então não tem. Mas não é isso, tá certo? Então, faz 6 meses, vê como é que está. Se essa anastomose realmente está dilatada, tem a ver, depois você faz. Ou cirurgia revisional de indicação rápida é se na avaliação anatômica da cirurgia, através dos exames de imagem, tem, por exemplo, não diria nem que dilatou o fundo do estômago após o sleeve. Provavelmente o colega que fez a cirurgia deixou lá. Não é? É a causa mais frequente. Aí você vai para uma revisional. A alternativa de revisional, após um estudo adequado, sem nenhum problema com a cirurgia primária, com uma retomada do paciente ao tratamento clínico adequado, com equipe transdisciplinar, realmente é o último recurso e talvez vai se fazer necessário em 2, 3% dos reganhos que teriam indicação. Então, há que se ter muito cuidado quando fala em cirurgia revisional. Diferente, por exemplo, o paciente fez um sleeve, tem até um bom resultado em termos de perda de peso, de melhores doenças associadas, mas está evoluindo com um efeito colateral de doença do refluxo absurdo. Você faz uma pH-metria, que é um exame que mede o quanto tem de refluxo, dá um critério lá de um colega nosso de Mister acima de 100, 150, não tem como. Essa pessoa, coitadinho, virou um dragãozinho. Então você vai lá, vai converter esses sleeve em bypass, que você vai melhorar. Isso, são situações distintas. Ou fez uma outra técnica do tempo da banda gástrica e tal. Agora, por exemplo, quando você tem um reganho de um paciente que fez o bypass e técnica e anatomicamente está perfeito, a revisional realmente é o último dos últimos recursos. Principalmente quando a gente tem, de uns anos para cá, a alternativa desses análogos do GLP-1, que tem se mostrado muito eficiente no reganho pós-bariátrica. Assim, a eficiência
do tratamento com essas medicações no reganho pós-bariátrica é o dobro melhor, se é que eu posso usar esse termo, do que o primário. Então, tá aí. Então, nada de falar mal do remédio, da cirurgia, nós estamos juntos, nós temos que jogar a favor da nossa estrela, que é o paciente. E é importante o senhor estar falando sobre isso, porque quem faz a cirurgia bariátrica se culpa muito quando tem reganho de peso. Então tem vergonha de voltar para a equipe. Tem vergonha de utilizar medicamentos, né, para tentar controlar novamente. E a cirurgia, a obesidade, ela é uma doença, né, multifatorial, crônica, complexa. Perfeito. E que o nosso corpo sempre vai tentar voltar. É lógico. A ser o que era antes, né? Sobre essa questão hormonal, doutor, na sleeve e na bypass, os hormônios voltam a ser produzidos, os hormônios da fome, e é por isso também que pode acontecer da pessoa voltar a comer mais e voltar a engordar. Como que você vê isso? Olha, você tocou num ponto muito importante. Esse ponto, sem dúvida, é o futuro da definição do tipo de tratamento para a obesidade. Nós estamos falando de questões hormonais, de questões genéticas hereditárias, tem uma série de hormônios. A gente imagina que tenha hoje talvez mais de 400 hormônios intestinais que atuam nisso, as incretinas que a gente chama, que a gente conhece aí uns 20. As indústrias farmacêuticas chegaram bem agora, reproduzindo 2, que a gente conhece há 20 anos, mais de 40. Então, nenhuma novidade, mas parabéns, e está ajudando, e está ajudando muito. Tem uma questão genética que provavelmente vai ser preditor de que tratamento seria melhor para a Mariazinha. Pelo perfil genético, pelo perfil hormonal dela, talvez ela vai ser melhor tratada com medicação, ou então por uma cirurgia com a técnica tal, por isso, e por isso. Vai poder provavelmente predizer, você vai fazer, por exemplo, tratamento clínico, mas você vai ter um bom resultado por tanto tempo, vai recidivar, aí você vai provavelmente precisar de um tratamento cirúrgico, vai ser inevitável que você faça a cirurgia e você vai andar bem tanto tempo. Então, já existe, né? Eu não vou ficar falando, eu falei um Medicaid aqui, você já me puxou a orelha, se for falar o nome disso daí, você vai acabar comigo, eu estou brincando. É que não tem nada a ver, mas assim, de maneira geral, esse é um caminho que já está se tomando. Né? Então, eu acho que isso tudo vem a somar e dar mais segurança para a gente, não é? Para a gente e para o paciente. Inserir, porque o resultado, por exemplo, do tratamento cirúrgico da obesidade, quando bem indicado, bem preparado e tal, é muito bom. 90% dos primeiros 2 anos tem resultados ótimos. E aí, se realmente chutar o balde, vai, o reganho existe, não é um mito, é uma realidade, mas o resultado é muito bom. Agora, a gente poder ter um prognóstico do perfil de paciente e avisar ele antes e tal, é algo que é o sonho que nós e os pacientes temos. Eu tenho 16 anos, né, de cirurgia, assim, eu sou fã da bariátrica, mesmo eu tendo engordado, eu fico pensando, tá imagino... mas eu emagreci, eu mudei os hábitos, agora eu tô na linha. Mas isso que é o grande desafio, né? Sem fazer revisional. Sei, não fiz. Olha Mas aí, ó. o grande desafio é como que você vai manter uma pessoa pro resto da vida fazendo terapia, atividade física, cuidando de suplementação. São muitos pontos que é óbvio que a gente tem que mudar, mas quando você para falar de uma vida funcional com altos e baixos, lutos, a bariátrica continua dentro de você e você não pode descansar. Então eu acho que o desafio tanto do paciente quanto da equipe e do cirurgião é conseguir manter mais tempo ele dentro desse acompanhamento, porque a cirurgia ela vai estar ali. Só que eu paro pra pensar, doutor, se eu não tivesse feito a bariátrica, eu tô com 30 anos hoje, eu fiz com 16. Nossa. Quem seria eu? E aí eu vejo muitas pessoas talvez desistindo da bariátrica por conta, né? Todo bariátrico volta a engordar. E não tem o mínimo sentido. Tem bariátricos que nunca tiveram, né, a recidiva. E eu acho que agora as equipes estão cada vez mais atualizadas, né, para não deixar isso acontecer. Perfeito. Eu acho que cada vez mais as equipes são orientadas e, de certa forma, obrigadas pelo resultado a
realmente trabalhar com o conceito de transdisciplinaridade, de ajuda ao paciente na mudança comportamental, não é só operar e largar, fundamental. Quando a gente fala disso, né, não é só a cirurgia. Por exemplo, se nós falarmos do tratamento clínico, você sabe qual é o percentual de descontinuidade do tratamento da hipertensão ou da própria obesidade medicamentoso depois de um ano? 20%. Então, realmente não é fácil, né? Porque às vezes você chega num patamar, depois de 2, 3 anos da cirurgia, estou ótimo e tal, aí chuta o balde e vai. Aí vai botar aquela roupa que você usou há 2 meses atrás, não cabe, mas não sei do que, mas você está legal ainda. E quando você vê, a coisa tomou um rumo diferente. Então, assim, obesidade é uma doença multifatorial, crônica, tem tratamento e não tem cura. Nós temos que ter a humildade, nós médicos que trabalhamos com isso, de reconhecer que a gente não resolve tudo com a medicação, com o balão, na ponta do grampo, do bisturi, tá certo? E o paciente também ter consciência disso, quer dizer, filosofia do escoteiro ou da bandeirante, né? Sempre alerta, não pode, realmente não pode... baixar a guarda nisso. Mas eu vou tomar remédio a vida inteira. Não vai tomar remédio, você está aí com suplemento vitamínico, isso não é remédio. Vitamina aqui. E não é só bariátrico que toma vitamina. É lógico, também, pega né? o pessoal que malha na academia lá, o cara toma um punhado de manhã, um no almoço, outro no jantar. Entendeu? E gordura corporal 5% e tal. É isso. E doutor, para quem quer fazer a cirurgia bariátrica, tá aqui escutando o nosso bate-papo, você atende plano de saúde, como que chega até o Instituto Salé, onde ele fica localizado, quem não é de São Paulo consegue vir operar aqui, você vai para outros estados, como que funciona? Olha, obrigado pela oportunidade. Realmente, a gente, no Instituto de Medicina Salé, fica na sede na Vila Olímpia, o 13º andar daquele prédio, o Atrium 6, colado com o shopping. Maravilhoso! Já vi Onde está toda a nossa equipe sediada lá. A gente tem um andar todo, né? A história, assim, a gente tem que praticar o que a gente discursa e, entre aspas, vende. Aquela equipe toda está lá, debaixo do mesmo teto, falando a mesma língua. A gente atende vários convênios, planos de saúde, uma grande parte que são credenciados direto, outro por sistemas de reembolso. Nós temos uma equipe cirúrgica composta comigo de 9 cirurgiões, são todos colegas de alto gabarito, não tem, sem nenhum demérito, nós não temos residente. O colega, para entrar na nossa equipe, ele fez, obviamente, medicina, 2 anos de cirurgia geral, 2 de aparelho digestivo, começa conosco, trabalha, ajuda a gente um ano e pouco e vai, e a gente está sempre junto, não é? Então, é a busca da excelência que a gente, como é que é aquele termo em inglês, never stop, a gente não para nunca, né? Está sempre correndo atrás. Você também, tenho certeza que você faz isso muito no seu trabalho, senão também você não estava aqui. E para quem está assistindo, gente, Dr. Salé, a equipe dele é uma das equipes que mais operam no Brasil, né? A gente está falando de São Paulo, realmente uma equipe que eu tenho muito prazer, inclusive hoje, no dia que esse podcast está sendo gravado, vou fazer outros episódios com mais pessoas da sua equipe. Eu me sinto honrada de estar te recebendo aqui. Poderia ficar horas e horas conversando, mas você vai voltar. Chama de novo. Tratar de temas específicos também. Eu quero fazer um só de reganho, um só de balão, vamos voltar. E eu queria muito agradecer sua presença hoje aqui. Prazer enorme a oportunidade que você está nos dando. Apesar da gente se conhecer há pouco tempo, parece que faz muito tempo. Tem uma afinidade aí do que a gente está falando, da especialidade muito grande. Quando você quiser, vai ser um prazer estar aqui de volta falando com você. Muito obrigado. Obrigada e até o próximo episódio.